É, galera, a briga hoje vai ser feia. Ai, deixa eu aproximar aqui. Eu botei aqui, ó, minhas letras aí. FIIs e ações. Na verdade, tá? Ações e fundos imobiliários, tá? É porque, na verdade, né, eles não escrevem fundos imobiliários, escreve FIIs. Porque é muito grande, né, a palavra fundos imobiliários. Então, escreve FIIs. E FIIs, aqui eu vou estar falando a vantagem de um, a desvantagem, qual que é melhor, qual que é pior, qual que você precisa ter, qual não precisa. Mas eu já vou te adiantar aqui, tá? Você precisa dos dois. Eu vou explicar aqui, tá? Por que que você precisa dos dois. E, claro, né? Você precisa dos dois, tanto, né? Por causa da diversificação também, tá? Galera, vamos começar. Ação, tá? Vamos começar primeiro, né? Por ações. Aqui, como se diz, né? A briga é versus, tá? Ações versus fundos imobiliários, tá? Ou fundos imobiliários versus ações. Então, essa vai ser, esse vai ser a briga, tá? A comparação. Primeiro, eu vou começar com ações. Preço, tá? A vantagem das ações em relação ao fundos imobiliários, preço. Preço, tá? A ação que eu vi mais cara, né? Ações, tá, gente? Ações brasileiras aqui, tá? Não estamos falando de ações tá, do exterior, ações brasileiras. Então, fundos também imobiliários, é claro, aqui do Brasil. Então, é aqui. Talvez por algumas pessoas que acham que né, lá fora, não, aqui, no Brasil. A ação, tá? Que eu vi. Uma ação que eu não falo assim, que ela é 100%, que ela é 100% não, que ela é boa, tá? Mais ou menos. Tem muita gente que tem ela na carteira. Eu não tenho e nem pretendo colocar. Lá na frente eu vou explicar por qual motivo. Mas preço, tá? A ação mais cara que eu vi, né, que seria que muitos brasileiros têm ela na ação, ela está presente no dia a dia, né, de muita gente, tá? Foi da Vale. Muita gente deve conhecer a Vale, tá? Então a Vale, se eu não me engano, eu vi o preço de R$ 56, tá? R$ 56. Ela já teve mais, tá? Eu não sei quanto que teve aí, mas esse foi. Gente, teve muito, tá? Não dá pra me decorar aqui de cor, não, tá? Mas ela teve muito mais de R$ 106, tá? Eu já teve valendo muito mais aí. Teve uma alta dela aí que ela teve. Então, o preço de ações é muito barato, tá? Ações, o preço de ações é muito barato comparado ao FIIs. Porque os fundos imobiliários tem duas categorias. O base 10, tá? São aqueles fundos abaixo de R$ 10. Alguns chegam a mais de R$ 10, porque né, a cota sempre passa um pouquinho mais. Geralmente sempre eles voltam de novo para abaixo de R$ 10, né? Que é os fundos base 10. E, e tem os fundos base 100, tá? Claro que esses base 100 também, né? Eles caem para abaixo de R$ 100. Então, se você talvez já selecionou alguns fundos, você vai ver que tem alguns fundos abaixo de R$ 100 e tem outros fundos, tá? Muito acima de R$ 100. Então, o preço. Aqui, as ações, né, a ação, leva vantagem, tá? Questão de preço. Porque a pessoa com pouco dinheiro, ela consegue ter, né, essa possibilidade de comprar ações. Fundos imobiliários, você meio que fica impossibilitado comprar um fundo imobiliário base 100. Se você é uma pessoa que investe R$ 100 por mês, né, R$ 200, aí tem que tirar, né, desse dinheiro tirar para reserva de emergência, então você não vai conseguir comprar um fundo imobiliário base 100, né? A não ser que você compre um fundo imobiliário base 100 e invista um pouquinho, né, na reserva de emergência ali. E uma cota só, né? E aí você não está diversificando, né, a sua carteira. Então essa vantagem aqui ações leva, né? Valorização, a cota das ações, aqui a ações também leva, tá? Valoriza mais. Ações valoriza muito mais a cota, né? Das ações valoriza muito mais do que dos fundos imobiliários. Aqui a vantagem para ações é porque ela, né, quando distribui dividendos, 25% às vezes, né, eu não sei. É,
ações, ela não tem obrigação de distribuir dividendos para vocês, tá? Isso ela não é obrigado. Não tem uma lei que obriga a empresa a distribuir dividendo para vocês. Então, muitas das vezes, algumas empresas, elas investem nelas mesmas, tá? Que na verdade todas as empresas, né? Ações, elas investem nelas mesmas. Então, elas, tá? Pega aquele lucro ali, né? E investe nelas mesmas para aumentar a empresa, tá? Então, isso faz com que a cota, o preço da cota dela, se valoriza. Isso aqui eu não estou falando em revestimento de dividendo não, tá? Eu estou falando valorização da cota. Você comprou uma cota, né? Que a gente fala cota, na verdade é ações, tá? Mas cota, né? Traduzindo, vamos colocar, porque cota mesmo é de fundos, tá? Ações é ações, tá? Mas vamos colocar cota, né? Se você comprou a cota de uma ação que custou R$ 100, essa cota, tá? Ela tem essa, como se fala assim, né? Essa vantagem aí dela se valorizar muito mais, tá? Tipo, passar a, a custar 200. É claro que tá, não tem como eu falei lá atrás. É, até o momento, a Vale é uma das ações mais caras, tá? Que tem. Então, isso aqui é só uma simulação, mas eu tô falando para você entender. Se você comprar uma cota de uma ação que custou R$ 100, às vezes essa cota dessa ação, ela pode se valorizar até chegar a custar R$ 300, R$ 400, tá? Isso aqui eu tô falando, eu não sei. Isso vai acontecer muito, né? De empresa para empresa, tá? Mas acontece, tá? A valorização de a cota, né, de uma ação é muito maior em cima da cota dos fundos imobiliários. Ainda mais que a cota dos fundos imobiliários tem que ser de tijolo, porque, como eu já expliquei, né, os fundos de tijolo, eles têm a valorização maior por ter uma estrutura física por trás, né? A cota de um fundo de papel se valoriza bem menos, tá? Comparado ao fundo de tijolo. E o fundo de tijolo, ou fundos imobiliários, fundo de tijolo, se valoriza bem menos comparado a ações, porque ele distribui 95% do lucro, tá? Em dividendos. Então, o fundo simplesmente, né, não sobra nada para ele reinvestir neles mesmos, tá? Agora que já é um ponto negativo, que para ações versus fundos imobiliários, ações perde nessa aqui, oscilação. Eu vou até desenhar aqui para vocês entenderem. Para quem não conhece o que é oscilações, gente, é isso aqui, ó. É igual onda do mar, tá? É igual quando você vai fazer um eletrocardiograma, né? É isso, né? Que mede os seus batimentos lá do coração, aí tá passando, fica assim, tá? Essas ondinhas para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? As ações, elas oscilam muito mais. Inclusive, essas oscilações aqui é queda, tá? Inclusive é queda ou aumento. Queda ou aumento. Porque eu vou te falar o que aconteceu. Eu comprei a cota né, ações, né, a ação ou cota, sei lá, do Banco do Brasil, custando 29, quase R$ 30, tá? Isso foi não vou falar assim o dia, né? Não sei que dia que foi, mas eu comprei nesse valor. Foi um sábado, né? Numa sexta-feira, que a bolsa fecha na sexta-feira, a cota tava valendo, tá? Tava valendo quase R$ 30 por aí, ou era 30 e pouco reais. A ação do fundo do Banco do Brasil, tá? Tava valendo, já tinha se valorizado mais, que eu comprei 29 e pouco, mas tinha valorizado um pouquinho, então já tava custando 30 e uns quebrados. Quando foi na segunda-feira, quando abriu a bolsa, que abre às 10 horas, tá? Né? Que abre 10 horas, de R$ 30 a cota caiu para R$ 25, tá? Essa aqui é a oscilação, tá? Nos fundos imobiliários não acontece isso. Não vou dizer que nos fundos imobiliários não oscila, tá? Oscila, porque é renda variável. Tanto ações quanto fundos imobiliários é renda variável. Só que nas ações, essa oscilação é bastante. Então, isso aqui, tá? Né? Não tem assim um valor aqui que eu estou colocando. Isso aqui é só, né, uma simulação para vocês entenderem como que oscila. Então, uma ação, ela oscila às vezes muito para baixo e depois ela oscila muito para cima. Não sei. Não tem como a gente prever.
né? Não tem como você prever, adivinhar. Simplesmente acontece, porque é renda variável e ações, tá? Então é isso, né? E a oscilação dos fundos imobiliários é menor, tá? Eles não caem tanto assim. E cai, tá, gente? Cai. Só que os fundos imobiliários, para eles chegar a atingir um valor muito baixo, eles demoram muito tempo, tá? Eles vai caindo bem de pouquinho. Isso aí eu falei da comparação, né? Que a ação do Banco do Brasil caiu R$ 5, assim, ó. Foi mais de R$ 5 para baixo de uma vez, tá? Isso para quem tem muitas ações, né? Leva um susto, leva um baque, tá? Isso para quem tem uma ação, R$ 5. Você vai olhar para aquilo ali e falar assim, ah, mas é pouco, né? Não é muita coisa. Mas para quem tem muito dinheiro investido em ações, né? Quando sofre uma queda dessa, tá? Você vê a sua carteira ficar no vermelho. Se você não entender de renda variável, né? Não tiver né, o coração tranquilo, né? Não tiver o conhecimento, não tiver com as emoções controladas, você vai se desesperar e vai sair feito louco aí, igual esses desesperados que existe. Vai pegar e vai vender ações, vai sair falando assim, ah, né, não investe não em, né, não investe não em ações e não sei por que você vai perder dinheiro. Perde dinheiro porque, né, você desespera e não entende, tá? Não conhece o que é investimento. Dividendos, tá, gente? Aqui também é outra coisa que ações também perde por fundos imobiliários. Como eu já expliquei, as ações elas não têm obrigação de distribuir dividendos, tá? Então, nos dividendos, ações, tem ações por aí que vocês nem recebem dividendos. Passa um ano. Às vezes passa um ano, passa mais de ano sem receber dividendos. Porque às vezes a empresa ela está focada em crescer. E aí ela pega todo aquele lucro, né? E vai estar investindo nela mesma. Então, ela foca em crescimento e não distribui dividendos, tá? E outra coisa também, que quando você pega a ação de uma empresa que já está madura no mercado, que já está estabelecida, essas empresas grandes, né? Essas empresas mais grandes que a gente já conhece, né? Que está presente no nosso dia a dia também, né? Então, essas empresas, quando ela distribui, não são recorrentes, tá? Os dividendos que ela distribui, às vezes, tem empresa, né? Que distribui, às vezes, 3 vezes no ano, 4, 5 vezes, tá? Mas isso é muito difícil. A maioria das vezes é 3 vezes, 4 vezes só, tá? Dividendos. Outra desvantagem também nas ações, né? Questão de dividendos, que você paga, tá? O imposto de renda, que é 15%. Quando você não paga, a empresa paga, tá? Mas de qualquer forma paga, tá? Então, às vezes você recebe os dividendos de forma gente, JPC. Deixa eu pesquisar aqui. É JCP, tá, gente? É trocado, é JCP, tá? JCP. Aí quando você recebe os dividendos em JCP, aí é descontado, tá? O imposto de renda em cima do seu dividendo, tá? 15%, tá? Mas não é por isso que você vai deixar de investir em ações. Então, né, tem essa desvantagem aí. Não são todos, tá? Mas algumas ações, né, que pagam dividendos, às vezes elas pagam. E também, tá? Nem todas que pagam, tá, dividendos, que eu falo assim que paga sem ser JCP, mas, tá, às vezes acontece que essa mesma empresa também ela paga dessa forma. Então, varia. Não dá para você saber. Nos fundos imobiliários, tá, os dividendos é livre de imposto, tá? E são recorrentes. Então, essa vantagem aqui os fundos imobiliários levam, tá? Também, né? Da oscilação, né? E dos dividendos. Os fundos imobiliários levam porque os dividendos são mensal, todos os meses, tá? São 95% do lucro que o fundo arrecadou, tem por obrigação para distribuir para vocês, que é costista, tá? E aqui eu vou, tá? Aqui eu vou falar. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar um fundos imobiliários de shopping, tá? E vou pegar e vou falar para vocês. O fundo imobiliário, um shopping, eu vou pegar um shopping, tá? Então, o fundo imobiliário de shopping, eu vou pegar um shopping. Ele vai depender de dois tipos de ações. Assim, tá? Isso aqui eu vou falar, né? O básico. Tá? Ele vai depender
de água e de energia, ou de energia e de água. É claro que talvez eu não sei se esse fundo imobiliário, né, se esse shopping ele usa poço anestesiano, né, mas se for água encanada, ele vai precisar, né, então, de água e de energia. E existem ações de água, existem ações de energia. Então, se você comprou um fundo de shopping, então esse shopping ele precisa, né, ele vai precisar de água, vai precisar de energia, tá? O que são as outras coisas que esse shopping, tá, não vai precisar se vem aqui, né, aconteça alguma coisa, né, com essa ação que você comprou, você investiu só em ação e você não investiu, né, no fundo, não investiu em fundo, né, ou no fundo de shopping. Ações aéreas, de avião. Se aconteceu qualquer coisa com essa ação, inclusive, né, ações de aviações aí, né, tá com maior problema aí, né, prejuízo e tal, entrando em recuperação judicial e tal. Mas se as pessoas, né, param de viajar, se a empresa quebra, acontece alguma coisa, o fundo de shopping não vai acontecer nada com ele vai continuar funcionando, porque ele não tem nada a ver, tá? Isso não interfere no shopping, não vai interferir em nada lá no shopping, tá? Até nas lojas que tem lá dentro do shopping, né? Não vai interferir em nada, tá? Uma empresa de ônibus, se eu não me engano também tem, né? Acho que é a Marco Polo também. Se uma empresa dessa falir, que é uma ação, tá? Que ela, se eu não me engano, existe uma ação dela, se você tem essa ação na carteira e aí, né, deixa de investir no fundo, né, de shopping e pega uma ação dessa, né, se ninguém mais viaja de ônibus, se ninguém viaja mais de ônibus, a sua ação vai para baixo, vai para o fundo, vai para o ralo. Simplesmente a empresa quebra, acaba. O fundo de shopping vai estar lá, funcionando, tudo certinho, perfeitamente, tá? Você vai continuar recebendo em dias os seus dividend yield. Bancos, ações de banco. Qualquer banco, você investiu num banco ali, o seu banco começa a ter problema, igual por exemplo agora, né, o Banco do Brasil, que caiu bastante, né? Mas se acontece algum problema com a ação do seu banco lá, ou com o banco, né? O shopping vai estar funcionando. Por mais que as pessoas que utilizam o shopping, tudo ali, né? Precisa do banco mais. Quantos bancos tem, né? Simplesmente, se um banco quebrar, você vai abrir conta em outro banco, né? Você transfere suas coisas para outro banco, tá? Então, se você comprou uma ação no banco, se o banco quebra, acontece alguma coisa, a ação sua quebra lá, ó, a sua ação cai, né? Igual aconteceu com a ação do Banco do Brasil, caiu, mas o fundo tá lá, quietinho, tá? Então, tá, você tem que colocar na balança e colocar na balança e escolher os dois. Porque você vai precisar dos dois. É claro que aqui, né, se você pega água, paga energia, pega água, paga uma ação de água, paga uma ação de energia, claro que se essas duas empresas, né, der problema, o shopping vai parar de funcionar, né? Então, aqui o shopping já precisa, né, da água, precisa da energia, porque sem água, sem energia, o shopping não vai funcionar, tá? Aí nada funciona dentro do shopping, nem o shopping funciona. Aqui já a ação, né, já levou vantagem nesse ponto aqui, tá? Aqui é só uma simulação, tá, gente? Para vocês entenderem que, de qualquer forma, vocês vai precisar, ó, vocês vai precisar ter as duas na carteira. Você vai precisar ter os fundos imobiliários e vai ter a ação. Aqui, né, você só precisa diversificar, tá? É claro que você não vai pegar só uma ação de água, só uma ação de energia, né, ou só uma ação de fundos imobiliários, ou uma cota de fundos imobiliários, né, de shopping, tá? Você precisa diversificar. E quanto mais você diversifica a sua carteira, tá? Menos risco você vai correr, tá? Porque se caso acontecer de alguma empresa dessa aí, ou um fundo, né, vier, sei lá, né, quebrar, afundar, qualquer problema, tá? Você vai ter, né, seus investimentos em outra área, em outros ativos, tá? Então, traduzindo, né, você vai precisar ter as duas, né, os dois ativos na carteira. Você vai precisar ter ações, você vai precisar ter fundos imobiliários, tá? Só que, né, a dica é diversifique, tá? Não invista apenas em um ou dois ativos, tá? Porque quanto mais você diversificar, menos risco você vai estar correndo, tá? Não estou falando que você
né, vai estar livre de risco, mas os riscos, né, vai diminuir, tá? Né? E o risco de você perder uma boa quantidade de dinheiro vai cair também, vai diminuir, tá? Isso não tem como chegar a zero, tá? Mas, né, a porcentagem vai chegando perto, entendeu? Claro, né, perto do um ali ou do 5, não sei, tá? Então, o vídeo é esse, tá? Se você está aí pensando em investir só em fundos imobiliários por causa do dividendo, está pensando só em investir em ações, né? Por causa da valorização e tal. Então, tá aí. Aí outra coisa também, tá? Eu esqueci de falar, tá, gente? As ações, as empresas, elas dependem muito também, tá? Do exterior. Os fundos imobiliários não tem nada a ver. Então, por exemplo, aqui eu vou falar, né? Tá acontecendo guerra lá, né? Da Rússia, né? Contra a Ucrânia já tem alguns anos, né? Então, outra coisa também que aconteceu agora, né? Da China contra os Estados Unidos, aí, né? Do Trump, a guerra comercial, isso aí, tá? Abala muito, afeta muito, tá? As empresas, principalmente essas empresas aqui do Brasil, que depende lá de fora, que exporta lá para fora, que depende lá de fora. Então, os fundos imobiliários, simplesmente, eles não têm assim, sabe? Eles não sofrem tanto com isso, tá? Então, as empresas, elas dependem muito da economia dos países em geral, né? Do mundo, de como que está lá fora, se não está tendo conflito, se não está tendo guerra, né? Se está fluindo tudo bem. Se lá fora tiver tudo ok, as empresas aqui do Brasil, né? Elas né, tendem a, como é que se fala, a performar, tá? Bem também. Mas se acontece alguma coisa lá fora, né? Afeta aqui dentro. Os fundos imobiliários não sofrem com isso. Né? Às vezes pode até sofrer algum fundo imobiliário, mas é bem menos, tá? Então, é mais aí um motivo por que você precisa, né, da diversificação dos dois. Você precisa ter os dois na carteira. Então, traduzindo é isso.